Hoje, então, vamos dominar os números. Acredito que, como a gente fala lá na primeira aula da Everest School, que depois daquela aula, você nunca mais vai precisar de assistir nenhuma aula sobre os números. E eu espero que depois dessa live aqui, você tenha mais confiança de usar os números em qualquer contexto. Lembrando que os números em inglês e em português, enfim, os números, a gente usa eles em todas as coisas. Nas aulas de matemática da escola, às vezes a gente perguntava, para que eu vou usar isso? De fato, algumas regrinhas lá não tem muita aplicação, mas os números em si, o nome de cada número, a gente vai ver perguntando o número de telefone, perguntando o preço, perguntando idade, tudo os números estão inseridos. E é o que nós vamos ver hoje. Alright? So, lembrando que essa aula aqui, depois você pode acessar esse material, é só solicitar para a gente, enviando uma mensagem aqui no Instagram da Everest School. A gente envia o PDF dessa aula aqui para vocês poderem revisar tudo que a gente vai estar ensinando aqui. Alright? Certinho então, bora lá. Então, based on the content, então baseado no conteúdo da aula dos números, que a gente tem lá, a primeira aula do curso da Everest School, a gente vai ver onde a gente pode usar os números no nosso dia. Então, se você não é aluno do Everest School, então eu vou dar um resumo aqui sobre os números para você ter uma noção geral. Basicamente, você já deve conhecer os números do 1 até o 10, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você não sabe eles, depois você dá uma pesquisada e decora. Porque eles servem de base para os próximos. Você decorando os 10 primeiros números, e o 11, que é o 11, e o 12, que é o 12, os outros números você vai dominar, falar até 1 milhão, que é muito fácil. Porque é o seguinte, a partir do 13, a gente vai falar o número e o TIM, até o 19. Então, do 13 ao 19 tem a regrinha do TIM. Com exceção do 13 e do 15, que não é 13 e nem 15, é 13. Aí depois, como é que é 4? 4. Então, 14, 14. 15, e aí depois 6, é 6, né? Então, 16, 16. 7 é 7, não é? Põe o TIM, 17, 17. 8 é 8, 18, 18. 9, 19. Viu só? Bem tranquilo. E aí depois, 20, 20. Alright. 21, 21. Aí é só colocar os números. 25, 25. Tranquilo? E depois do 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90, que são as dezenas, ao invés de ser TIM, a gente vai colocar o T. Então, 40, 40, ou 40. 70, 70, or 70. Alright? Pode mudar um pouquinho a pronúncia. Ao invés de ser T, pode ser RI, mas escreve com TH. Mas às vezes na pronúncia vai ser RI. Então, 90, como é que é? Como é que é 9? 9. 19, 19. 90, 90. Viu só? Bem tranquilo. E para centenas, a gente vai falar 1, 2, 3, 4 e colocar o 100. Então, 500, 500. 900, 900. Beleza? E para 1000, 2000, 3000, 4000, fala os números que você quiser e coloca 1000. Por exemplo, eu quero falar 16 mil. Como é que é 6? 6. Como é que é 16? 16. Como é que é 16 mil? 16, 16 mil. 1000. Aqui, ó. 1000. E para milhão, é million. Para bilhão, billion. Então, como eu disse, basicamente, você sabendo os números do 1 ao 10, você vai saber falar todos os números, só decorar essas regrinhas aqui, bem tranquilo mesmo. Ok, então bora lá para as aplicações. Então depois você pode dar essa revisada aí nas estruturas para falar qualquer número, mas partindo do pressuposto aí que você já sabe os números em inglês, vamos avançar e ver como é que a gente vai perguntar e responder sobre número de telefone, como que nós vamos perguntar e responder sobre preços, sobre horas e sobre idade. Então, phone number, que é o número de telefone, prices, que são preços, time, a hora, e também age, que é a idade, ok? Bora lá então, bem tranquilo. Então, asking, que é perguntando, asking phone number. Então, eu vou perguntar o número de alguém. Como é que é? Let's listen here the example.
Vamos lá, ó. Ok, listen. Gardner at Hilton. Well, what's your phone number? Preste atenção no que a garotinha falou. Well, what's your phone number? Não sei se está muito baixo, vou aumentar um pouquinho o volume. Well, what's your phone number? So, o que ela disse foi, what's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Ou seja, qual o seu número de telefone? What's your phone number? Então, repete aí. What's your, qual o seu phone number? É provável que você já tenha ouvido aquela famosa frase, what's your name? Certo? Que é para perguntar o nome. Então, é a mesma estrutura. What's your, que é para perguntar o quê? Qual é o seu? Ao invés de colocar name, que é nome, nós colocamos phone number, número de telefone. So, what's your phone number? Então, você quer saber o número de telefone de alguém? What's your phone number? Let's listen one more example here. Mais um exemplo. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Alright? So, that's it. Bem tranquilo. Agora, e se a gente quiser saber o phone number de algum estabelecimento? Porque a gente está, nesse caso, a gente está falando what's your phone number? Qual o seu número de telefone? Mas suponhamos que nós queremos saber o número de uma loja. Então, eu não vou perguntar what's your, né? Porque não tem como falar diretamente com a loja, né? Qual é o seu número de telefone? Falar com a loja, que é um objeto. Então, a gente pode falar da loja. Então, qual é o número da loja? Let's listen. What's the phone number of the store? 555-2319. What's the phone number of the store? What's the phone number of the store? What's the phone number? Então, qual o telefone? Então, agora não estamos perguntando what's your. É what's the phone number of this store. Dessa loja. Agora, a gente poderia perguntar what's the phone number of McDonald's? Então, qual que é o número de telefone do McDonald's? What's the phone number of that restaurant? Aquele restaurante? Então, aí basta encaixar. Então, what's your phone number? Se você está falando direto com a pessoa. Ou what's the phone number of... E você fala o estabelecimento que você quiser saber o número de telefone. É legal que nessa resposta aqui da mulher, nós já podemos ver como é que funciona, então, o padrão de resposta. Porque... Eu estou aumentando aqui um pouquinho. Acho que ficou bom. A resposta, ela vai ser basicamente os números. Então, eles não precisam de falar. Então, qual que é o seu número de telefone? Aí você vai falando os números. 1, 2, 3, 10, no, 8, 9, ok? Então, se eu perguntasse para você, what's your phone number? Aí você vai pensar eles em português e vai falar, primeiro você pode falar o DDD, né? Por exemplo, se você é de São Paulo, você fala 11 ou double one. Quando for alguma coisa repetido, você fala double. Então, 99, double 9. 33, double 3. 44, double 4. Ok? Se for 3 vezes, triple. Então, double 1 or 11, né? Que é o 11, o DDD. E depois vai falando os números. For example, 9, 8, 5, 2. Alright? Ok. Então, nós já vimos até aqui perguntando e respondendo. Asking and answering about the phone number. Agora, se você quiser dar uma resposta mais completa, você pode falar, claro. My phone number, meu número de telefone is. My phone number is 99 or 99846198. Alright? Então você pode falar. Ou it's. E falar it's, resposta mais direta. Ok? Now, vamos falar de prices, preços. Então, queremos perguntar o preço de alguma coisa. Partindo do pressuposto que nós não sabemos muito vocabulário, então nós queremos saber o preço da coisa sem nem falar o nome da coisa. Talvez a gente não saiba o nome da coisa em inglês. Vamos ver como é que nós falamos. How much is it? How much? How much is it? How much? Então, para perguntar o preço, basta falar how much. How much. Agora,
Se você sabe o nome do objeto, por exemplo, eu sei que isso daqui é uma garrafa d'água e é water bottle. Eu posso falar, how much is this water bottle? Agora, suponhamos que eu tenho um outro objeto que eu não sei o nome. Por exemplo, tenho aqui uma caneta. Não sei falar caneta em inglês. Então eu posso falar, how much is this? How much is this? How much is this? How much is this? Você mostra o objeto, ou se não estiver perto, você pode apontar. Então, por exemplo, eu estou querendo saber quanto é que custa esse livro, mas eu não sei que livro em inglês é book. Então, how much is that? Se estiver longe. How much is that? Ou how much is this? Se estiver perto. E a pessoa já vai saber que você está querendo saber o preço daquela coisa que você está segurando ou apontando. How much? Basicamente, então, é a pergunta para preços. Agora, se a gente vai responder, let's listen the example here. $20. $20 for one glass? So, se tiver valor quebrado, nesse caso aqui, era só o valor inteiro, né? $20, $20. Ok. Agora, vamos ver esse outro exemplo. That will be 15 cents, please. Ela falou 15 cents. Então, os centavos, nós falamos cents. E o valor, a gente fala dólares, se for a moeda for dólar. Né? A currency, a moeda do lugar. Se for no Brasil, é reais. Se for na Europa, na maioria dos países, vão ser euros ou euros. Então, for example, nós estamos nos Estados Unidos e estamos pedindo o preço dessa caneta. How much is this? How much is this? Oh, it's $1.50. So, it's $1.50. $1.50. Alright? Bem tranquilo. Agora, eles poderão dizer direto it's para responder ou there'll be. There'll be. É a mesma coisa que there will be. There will be, ou seja, isso aí vai custar, isso aí vai ser. Taraná. Então, how much is this? There will be $1.50. Or, it's $1.50. Então, se eles falarem esse there will be, você já vai saber que está se referindo ao que vai ser. Por exemplo, você pede uma comida em um restaurante fast food e no final ele está lá, pergunta, anything else? Alguma coisa a mais? E você vai falar, no, that's all. Tudo, é só isso mesmo. Aí então vai falar, there will be, o que é there will be? E todo o seu pedido vai ser, there will be, o that vai se referir ao seu pedido, there will be $10. $10 and 25 cents. $10 e 25 centavos. 25 centavos. Alright? Bem tranquilo. Alright. So, let's practice here. Asking. Se você tivesse perguntar o valor dessa calça, você pode falar o nome, jeans, or pants, ou ainda trousers, dependendo do lugar vai ser chamado de trousers. Então, how much, se eu não sei o nome, how much is this? How much is this? Se eu sei, how much are these pants? How much? Oh, it's $19.35. É aqui que a gente pega os alunos que não revisaram a aula dos números, que eles travam na hora de falar os números quebrados aqui. Porque esses exemplos aqui, como a gente sempre comenta, nós usamos nas aulas ao vivo junto com os alunos para eles praticarem a simulação. Então, a gente usa o mesmo material aqui só para explicar por cima, mas na aula ao vivo a gente simula de fato essas situações. Inclusive, se você quiser participar de uma aula ao vivo aqui com a gente para conhecer melhor como é que funciona, é só você enviar uma mensagem para a gente solicitando para participar de uma aula experimental e conhecer como é que são essas aulas aqui. Inclusive, no material dessa aula tem um link que você pode se cadastrar para participar. Enfim, então, how much is this coat? Ou se eu não sei o nome, how much is this? Oh, it's, or that will be, $35.05. Ok. $37, right? 35 não, 37. Até eu tô errando aí, ó. Ok. Então, teriam vários aqui que nós praticaríamos. Enfim, vamos avançar agora a perguntar de horas. Perceba que na maioria a gente está usando o what's. Porque what's é para perguntar o que e qual. É muito usado em inglês. Perceba que
decorando algumas estruturas, você já vai saber falar muita coisa em inglês. Basta depois ir encaixando com novos vocabulários. Essa é a estratégia que nós utilizamos aqui nas aulas ao vivo. A gente aprende as estruturas, depois na plataforma você vai aprendendo os vocabulários, como por exemplo, os números, que tem uma aula só sobre os números, e aí você vai conseguindo encaixar aquilo e o seu aprendizado é muito mais rápido por conta disso. Mas, então, vamos a perguntar então agora sobre horas. Como é que nós perguntamos as horas em inglês? Basicamente, a pergunta para a gente saber as horas é basicamente, let's listen here. What time is it? What time is it? Talvez você já ouviu isso. Mas basicamente, what? O que? Qual? Time. Quantas horas? What time is it? What time is it? Basicamente isso. Você perguntar what time is it em qualquer lugar, eles vão saber que você está perguntando das horas. E para responder, a gente tem uma aula. Se você quiser ainda enfatizar, tipo, que horas é agora? Tipo, exatamente agora. Você pode usar o now. Now é agora. Now, agora, eu estou fazendo essa live. Now, I'm teaching. Estou ensinando. Ok. Então, se você quiser saber quantas horas são exatamente agora. Let's listen. What time is it now? What time is it now? Olha que fofinha ela falando. What time is it now? Listen, one more time. What time is it now? Ok. Agora, para responder as horas, a gente tem uma aula completa só sobre respondendo as horas em inglês, porque da mesma forma que em português nós temos várias formas de responder, nós podemos falar, oh, é 9h10. Ou, é 10 para as 9. É 15 para as 9. É 9h30. Tá vendo? São palavras diferentes. Meia, tantas pras. E em inglês ainda a gente fala que passou. Então passou 10 das 4. Então seria tipo 4h10. Aí você fala, passaram 10 minutos de 4 horas. Então, para tudo isso, falar meia, falar que falta tantos para tantos. Tem uma aula em inglês, uma aula na plataforma lá só explicando como é que fala as horas em inglês. E ainda, eu esqueci o que eu ia falar. Que em inglês a gente tem aquele detalhe de não falar depois do meio-dia. Não é 1 hora, não é 13, 14, 15. É 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Então é da meia-noite, que é 0 horas, até meio-dia, midday. E depois é 1 p.m., 1 hora da tarde, 2 p.m., 3 p.m., não é 13, 14, 15. Então, além disso, você tem que decorar o AM e o PM. Ou seja, AM é na manhã e o PM é depois do meio-dia. Então, 2 a.m. é 2 da manhã. 2 p.m. é 2 da tarde. Ok? Agora, para a gente não ter que entrar aqui e ver como é que fala todos os detalhes, a forma mais simples de responder sobre horas em inglês é falar a hora e o minuto. Basicamente. E aí você pode ainda acrescentar o PM e o AM. Mas é claro que se a pessoa te pergunta de tarde, what time is it? Você fala, it's 5. É claro que é 5 da tarde, não vai ser 5 da manhã. Agora, se tiver num contexto dentro de algum ambiente que não está dando para ver se é de dia ou de noite, ou se você vai falar que uma coisa vai acontecer em determinado horário, mas a pessoa vai querer saber se esse horário é na manhã ou na parte da noite, aí você usa o AM e o PM para ficar mais claro. Mas no dia a dia, nas principais comunicações aí, talvez nem seja necessário usar o AM e o PM, né? Agora, vamos ver então como que a pessoa vai responder aqui a hora. Se eu perguntasse, what time is it? Quantas horas são? It's 9:15. It's 9:15. Não sei se é da manhã ou da noite, mas ela disse, it's 9:15. É claro que eles sabem se está de dia ou de noite. Então, it's 9:15. What time is it now? Now, it's 6:50. São 6h50. Da manhã ou da noite? É claro que é da noite, todo mundo sabe. Alright. Agora, se alguém estiver ouvindo isso aqui, o replay, aí eu posso falar, it's 9:15 p.m. É da noite, depois do meio-dia, que a gente está fazendo essa live. Não é 6h50 da manhã. Ou 9:15 não. 6:50. 6:50. 6h50 da noite. E em português nós falaríamos 18h50, né? Mas em inglês, então, 6 p.m. 6:50 p.m. Alright? Bem tranquilo, não? Ok. Então, para responder, what time is it? It's 2:45.
a.m. Aqui no reloginho ainda está explicando. Teria todos esses exemplos aqui que nós praticaríamos na aula, mas então você já pegou a manha aí. Por último, vamos ver então perguntar idade em inglês. É legal essa pergunta aqui em inglês, porque se nós traduzíssemos literalmente, seria, para a gente perguntar a idade em inglês, é quão velho você é? Em português poderia soar um pouco ofensivo isso aí. Por isso que em português nós falamos quantos anos você tem? Ou qual a sua idade? Em inglês é How old are you? How old are you? Literalmente é quão velho, que é old are you? Quão velho você é? Mas em inglês não sou ofensivo. É a pergunta que eles usam para perguntar sobre a idade. Então, se eu perguntar how old are you? Para responder, você vai falar. Let's listen here. 17 years old. 17 years old. Você falou o número da sua idade. For example, I am 20 years old. Então, eu sou. Em inglês a gente não fala que tem. Não é o verbo have. I have 20 years. Não é eu tenho 20 anos. Igual nós falamos em português. Porque a pergunta é quantos anos você tem também. Agora, quando pergunta how old are you, é quão velho você é. Então, I am, eu sou 20 anos. I am 20. Aí você fala years old, anos velho. Se fosse traduzir literalmente. Por isso que a gente não traduz literalmente a palavra, mas o sentido. O sentido é, então, que a minha idade é de 20 anos. I am 20 years old. E aí você pode praticar a sua idade aí. Falando, I am 35 years old. I am 12 years old. I am 17 years old. I am 26 years old. Você vai falar a sua idade usando isso. Estrutura bem tranquila. No caso, ele falou, oh, I'm 17 years old. Listen. 17 years old. Alright? Bem tranquilo, não? Então aqui tem todas as estruturas que nós aprendemos. Perguntar no telefone, what's your phone number? What's the phone number of... E aí você fala, the store, the hospital, o estabelecimento. Perguntar preço, how much is it? How much is that? It's $10.20. What time is it? Perguntar as horas. It's 9:15 a.m. p.m. E how old are you? I am. Então aqui tem a situação que nós simulamos ali dentro da aula. Então a pessoa perguntando no telefone da loja, depois perguntando quanto é que custa o boné, o cap. O outro vai estar respondendo o preço, perguntando as horas, respondendo, falando a idade, enfim. Então, como eu disse, se você quiser tanto receber o material disso daqui, e lá na plataforma, para quem é aluno, você pode acessar essas aulas complementares lá, que a gente aprofunda sobre os números, aprofunda sobre as horas, aprofunda sobre a idade, preços, e também temos aqui esse artigo que tem mais informações sobre compras e como é que você vai apertar preços e falar algumas coisas no contexto aí de compras em inglês. Então, para ter acesso ao material, é só solicitar para a gente enviando uma mensagem. E se você quiser participar de uma aula ao vivo com a gente, você pode cadastrar aqui pelo link ou enviando uma mensagem para a gente e você participa. Hoje a gente tem essas aulas em todos esses horários aqui. Você pode cadastrar para participar de uma aula e conhecer como é que funciona. Alright? So, that's it. Qualquer dúvida pode enviar para a gente. See you next Monday. Te vejo segunda-feira que vem. Bye bye.